Ilíada de Homero, Canto 24, O Resgate de Heitor. Ao fim dos jogos, cada qual buscou o próprio navio veloz. Pensavam em cear e após gozar do sono prazeroso. Mas Aquiles chora ao lembrar do amigo. Vira-se e revira-se sem que o vencesse o sono pandominador. Chora a força de Patroclo, sua fúria altiva, o quanto haviam feito juntos, toda a dor que padeceram na batalha e oceano adverso. Ao recordar, vertia lágrimas a rodo, ora de lado, ora de bruços ou de frente, se revirando. Desistiu, enfim, ergueu-se, indo e voltando inquieto pelo litoral. Nem viu alvorecer no mar e sobre as dunas. Então atrela ao carro seus corcéis velozes e amarra Heitor atrás para arrastá-lo. 3 voltas completa em torno ao túmulo de Patroclo para tornar a tenda. Heitor abandonando em meio ao pó, de bruços. Mas do corpo Febo Apolo afasta toda a turpitude, dó tinha do morto. Cobre-o com o ouro da égide, a fim de que ao puxá-lo não o lacerasse. Assim, furioso, Aquiles ultrajava Heitor. Ao vê-lo, os bem-aventurados se apiedam e instigam Hermes, argicida, a sequestrá-lo. Todos concordam com a ideia, salvo Hera, Poseidon e a donzela de olhos glaucos. Ódio nutriam como outrora contra a sacra Troia, Príamo e seu povo, pela insensatez de Paris, que enfureceu as deusas quando, em sua tenda, deu preferência a quem lhe prometeu luxúria amarga. Quando surge a 12ª aurora, Apolo fala aos outros imortais. Sois aniquiladores deuses, crudelíssimos. Heitor acaso não queimou ovelhas, coxas de bois a todos? Seu cadáver não ousais salvar, negando a esposa, a mãe, ao filho vê-lo, a Príamo, seu pai, a seu tropel, que logo a pira o entregariam, lhe dariam exéquias? Não, pois quereis compensar o duro Aquiles, alguém carente de razão, cujo intelecto não dobra o coração, que sabe só ser rude, leão servil à força mor, ao imo adverso, que ataca a res humana para o seu repasto. Assim Aquiles aniquila a piedade e a reverência, útil e a um só tempo árdua. Alguém se priva do ente caro de um irmão das mesmas vísceras, de um filho, mas depois de chorar e desesperar, acalma. As moiras depõem a resistência na ânima dos homens. Mas o Aquileu não só lhe retirou a vida, circunda o túmulo do amigo arrastando-o, o que carece de beleza e de bondade. Sua fibra não o livra de que o censuremos, pois cala a terra que ele humilha enlouquecendo. Hera, de braços brancos, lhe responde irada. Digno de ti seria, arqueiro, esse argumento, se honrássemos Heitor e Aquiles igualmente. Heitor era um mortal, nutriu-se em seio humano. A mãe de Aquiles é uma deusa, de quem eu mesma criei e cuidei. Por minhas mãos casou-se com um mortal Peleu, benquisto pelos numes. As núpcias estivesses deuses. Com tua lira no festim, tu também, sempre desleal, amigo do adverso. Então lhe fala Zeus, o ajunta nuvens. Não fiques tão irada, Hera, com os deuses, pois não será igual à honra de ambos. Mas também Heitor era admirado pelos deuses, também por mim, pois era assíduo com os dons. Jamais o altar ficava sem oferta, incenso ou libações. A parte que nos cabe é essa. Não cogitamos em furtar, isso é impossível. Heitor de Aquiles. Sorrateiramente a mãe o vela dia e noite. Algum dos deuses chame Tétis aqui, pois quero dar-lhe um conselho percussiente. Aquiles, recebendo um dom de Príamo, lhe restitua o filho morto. Falou. Pés de Procela parte a núncia íris, entre a rochosa Imbro e Samos mergulhou no mar escuro.
Revolveu-se o espelho d'água, saltou no abismo como chumbo derramado, no interior do corno de um vácuo selvagem. Entre os peixes vorazes desce e leva à morte. Na gruta funda encontra Tétis rodeada por deusas oceânicas, sentada. Chora a moira do brilhante filho, destinado a sucumbir em Troia, longe de sua pátria. Ao lado dela, Íris, pés velozes, disse: Sus, Tétis, Zeus te chama, sabedor eterno. E respondeu-lhe a deusa Tétis, pés de prata: Por que o deus Mor me convocou? Sinto vergonha de estar entre imortais. Só trago dor no peito. Irei, pois nunca é de somenos sua palavra. Divina entre as deusas pega um véu azul cianuro, de negror incontrastável. Segue Íris veloz a mensageira pés de prata. As ôndulas do mar abriram-se ao redor. Já sobre a praia rumam para o céu e encontram o tonante Cronida com os outros deuses, todos aventurados, sempiternos, juntos. Atenas cede assédia a Tétis junto a Zeus. Hera lhe entrega a bela taça de ouro e afável se lhe dirige. Tétis pega a copa e bebe. O pai dos deuses e dos homens principia. Vens ao Olimpo, embora aflita, deusa Tétis. Pesar tremendo tens no coração, bem sei. Mas quero te dizer por que te convoquei. Os imortais discutem já há 9 dias sobre o corpo de Heitor e Aquiles, eversor de Urbis. Desejam que Hermes furte o cadáver, mas eu reservo essa glória para Aquiles, a fim de preservar o teu respeito e afeto. Dirige-te ao tropel e instrui teu filho. Diz que estamos contrariados, sobretudo eu, estou profundamente irado, pois, insano, teima em manter Heitor junto das naus, não o solta. Veremos se me teme e se liberta Heitor. A Íris direi que encontra o excelente primo para remir o filho junto à frota argiva, com dons que alegrem a ânima do Aquileu. Falou e Tétis, pés de prata, obedeceu. Desce dos píncaros olímpicos de um salto até a tenda de seu filho que encontrou chorando muito. Em torno dele os companheiros cuidam de preparar com zelo a ceia. Imolam uma lanuda ovelha no interior da tenda. A mãe Augusta senta-se ao seu lado, toma-lhe as mãos que acaricia para então dizer-lhe: Filho, até quando comerás teu coração, chorando angustiado, sem lembrar da ceia e do repouso? É belo amar uma mulher, seu corpo entrelaçando, pois não viverás bastante para mim. Já te rodeia Tânatos e a moira árdua. Fica atento ao que direi na condição de núncia do Cronida. Os deuses estão coléricos contigo, Zeus mormente, porque mantens Heitor junto das naus, insano. Devolve o herói e aceita o prêmio do resgate. Aquiles, pés velozes, disse-lhe em resposta: Que seja assim, entregarei o corpo a quem trouxer resgate, se isso apraz ao próprio Olímpio. Assim, entre os inúmeros navios, a mãe trocava ligeras palavras com o filho. E o Olímpio manda Íris ágil para Ilion. Vai, ágil, Íris, abandona a sede olímpica para anunciar ao magno primo em Ilion que deve resgatar o filho junto às naves, com dádivas que aplaquem a ira do Aquileu. Só, desacompanhado de troianos, salvo um arauto ancião que o sirva como guia, as mulas e a carruagem sólida que leve a Polis o cadáver morto por Aquiles. Não traga a morte em pensamento, nada tema, pois será escoltado pelo argicida, que o levará à presença do divino Aquiles. Quando ele entrar na tenda do Aquileu, o herói não o eliminará, nem deixará que o façam, pois não é louco, nem obtuso, nem sacrílego. Será solícito ao tratá-lo com respeito. Ouvindo-o, pés de tempestade, Íris parte. No lar Priâmeu encontra lágrima e lamento. Sentados ao redor do pai no pátio, choram banhando as vestes, circundando o velho todo envolto numa capa. Em torno da cabeça e do pescoço do ancião havia muito esterco que pegara ao rolar no chão. Filhas e noras lamentavam pela casa,
lembrando tantos nobres que nas mãos dos Dânaos haviam perdido a vida. A mensageira Íris, junto de Príamo, sussurra em seu ouvido. Tremor percorre os membros do Senhor. Coragem, rei Príamo. Evita sujeitar-te ao medo, pois eu não venho aqui anunciar desgraça, mas só penso em teu bem. Sou núncia do Cronida, que, embora longe, preocupa-se contigo. O Olímpio manda que resgates o cadáver de Heitor, e leves dons que acalmem o Aquileu sozinho. Sem nenhum troiano acompanhando-te, salvo um arauto ancião que trate de guiar as mulas sobre o coxe sólido o cadáver assassinado por Aquiles, rumo a Troia. Não te preocupes em morrer, não temas nada, pois serás escoltado pelo argicida, que irá te conduzir até onde está Aquiles. Uma vez no interior da tenda, o herói não te massacrará, nem deixará que alguém o faça, pois não é louco, nem obtuso, nem sacrílego. Será solícito com quem vai suplicar. Falando assim, anuncia pés velozes parte. O rei mandou que a prole preparasse o carro, jungisse as mulas, uma cesta pondo em cima. Desceu ao quarto perfumado, cujo teto era de cedro, pleno de relíquias raras. Chamou a esposa Écuba e então lhe disse: O Olímpio, mísera, enviou-me a mensageira. Devo ir às naus argivas resgatar o filho com dádiva que aplaque a ira do Aquileu. Mas quero ouvir tua opinião acerca disso. O coração me impele implacavelmente a dirigir-me ao amplo acampamento aquilo. Falou assim, a esposa respondeu aos prantos. Mas onde foi parar tua lucidez, que os teucros sempre souberam apreciar, e os estrangeiros? Como tens a intenção de ir sozinho às naves argivas para deparar-te com o algoz de tantos filhos nobres? Tens um coração de ferro. Caso te capture, se te vir, de ti não se apieda o aqueu cruel, tampouco terá respeito. Heitor, choremos longe, aqui em nossa sala. Foi o que lhe entreteceu a dura moira ao nascer, quando gerei que saciasse os cães longe dos pais ao lado de um prepotente. Se me fosse dado o fígado dele para comer, eu vingaria o filho que ele matou, alguém que sempre foi um bravo. Ao defender troianos e troianas, seios profundos, sem lembrar do medo e da fuga. Igual a um deus, o velho Príamo respondeu-lhe: Já decidi que irei. Não sejas no palácio ave agourenta. Não irás me convencer. Tivera-me ordenado um homem deste mundo, fora adivinho, arúspice ou um sacerdote, sem dar ouvido, nós diríamos mentira. Mas o que ouvi da deusa à minha frente. Irei. Perface o que ela diz. Se é meu destino morrer junto aos navios de aqueus de vestes brônzeas, eu estou pronto. Aquiles me assassine então, abraçado a meu filho, saciado o pranto. Concluindo assim, destampa as belas arcas, tira 12 pépulos finíssimos e em mesmo número mantos mais simples, 12 linhos brancos, 12 tapetes, túnicas na mesma quantidade. Pesou ao todo 10 talentos de ouro, um par de trípodes luzentes, 4 caldeirões, a taça pluribela, dom que recebeu quando viajou à Trácia, de valor enorme, que o velho não poupava, ao seu desejo de resgatar o filho. Expulsa dos umbrais os teucros com palavras ásperas. Sumi, velhacos, torpes, não há o que chorar em casa para vir me causar tormento em meu solar? Já não basta a desgraça com que Zeus brindou-me, tirando o filho? Sabereis bem o que é isso, pois os argivos agirão sem empecilhos com ele morto. Antes que a cidade de Ílion saqueada e destruída tenha à minha vista, possa já ter descido a morada do Hades. Afasta as gentes com o cetro, temerosas da cólera do velho, que bradava aos filhos, injuriando Heleno, Paris, Agaton, Pâmon, Antífono, Polites, brado bélico, Hipótoo, Deífobo e o nobre Dios. Aos 9 o velho convocou, lhes dando a ordem. Depressa, seus molengas, filhos lamentáveis, morresses ao invés de Heitor nos barcos rápidos. Triste destino meu,
ter tido tantos filhos notáveis sem que me restasse ao menos um. Troilus, ginete hábil, o divino Mestor, e Heitor, um nume entre os humanos. Seu semblante tinha algo inumano, de prole imortal. Ares o trucidou. Ficaram só velhacos, ases na dança, bailarinos mentirosos, que sabem só roubar do povo ovelha e cabra. Sois incapazes de jungir um carro rápido, de carregá-lo a fim de que eu já rasgue a estrada? Falou assim. Temendo o pai que os censurava, levaram a caleça de altas rodas fora, bela, jamais usada. Põe em cima a cesta, tiram do gancho a trela feita com o bucho, oblongo para os mulos, plena de anéis, a qual ajustam 9 cúbitos do louro, encaixado perfeitamente no timão, no extremo anterior a argola na cavilha, enfiando. Passam ao redor do oblongo 3 vezes o louro, que arrematam com um nó, enfiam por baixo a ponta. Então trazem do tálamo o resgate de Heitor até o carro esplêndido. Atrelam a parelha de úngula infrangível, soberba dádiva dos mísios para Príamo. Puseram os cavalos sob o jugo, o próprio rei os nutria no interior da manjedoura. O arauto e o ancião submetem-se aos preparativos no alto solar, entregues a seus pensamentos. Écuba se avizinha, coração aflito. Na mão direita porta a taça de ouro plena de vinho doce. Não partissem sem libar. Em pé diante dos corcéis, então lhe disse: Liba a Zeus pai, suplica poder retornar ao lar, longe dos inimigos, pois teu âmago te impele a ir às naus, embora eu não concorde. Suplica a Zeus, o nuviescuro rei do Ida, que vela sobre Ílion toda, o envio do pássaro anunciador, que lhe é mais caro, possuidor de grande força, à tua direita. Assim que o vejas confiando nesse signo, possas dirigir-te às naves dos aqueus de rápidos cavalos. Na hipótese de Zeus não te enviar um signo, eu não me atreveria a aconselhar que fosses, até os navios argivos, muito embora o queiras. E, símbolo divino, Príamo lhe disse: Longe de mim me opor, mulher, ao que propões. É bom alçar as mãos a Zeus, que ele se apiede. Disse, e a ancila ecônoma, o ancião ordena: derrame água pura sobre as mãos, e a serva se avizinhou com a bacia e o jarro. Lava-se a fim de receber da esposa a copa, e roga postado em pleno pátio. O vinho delibado voltou-se para o céu, ao qual dirige a palavra. Zeus Pai, magnipotente, sumo rei do Ida, dá-me encontrar Aquiles generoso, pio, remete o núncio, ave ágil, que encareces sobremaneira, ave de poder maior, desponte a destra e assim tão logo a veja, possa, com fé no signo, ir às naus de aqueus ginetes. Falou e Zeus sagaz o escuta. Envia a águia, o mais propiciador dos pássaros, sombria caçadora, por muitos designada fosca. O quanto se abre a porta do elevado tálamo, de um homem rico cujos gonzos são exatos, era como se desfraldavam suas asas. A destra em cima a cidadela. Ao vê-la, alegra-se e o coração jubila no pensar de todos. O velho se apressou, subiu no coche, fora do átrio manobrou do pórtico sonoro. 2 mulos puxam o veículo de 4 rodas. E Deu os conduzia, sábio. Atrás o velho incitava os corcéis com relho, veloz pela cidade. Mas chorava muito, os entes caros, como se viajasse à morte. Quando desceram fora da cidade em plena planície, genros, filhos deram meia volta buscando Troia. Zeus tonante acompanhava a dupla sobre o plaino. Olhando, o ancião apieda-se, e súbito voltou-se ao caro filho Hermes. Hermes, sempre te agrada ciceronear os homens. Tens o hábito de dar ouvido a quem desejas. Guia, primo, as naves côncavas dos argivos. Antes que ele encontre Aquiles, não o veja alguém, o reconheça.
e o guia matador de Argos obedece. Calçou incontinente as sandálias rútilas, douradas, ambrosíacas, que o levam sobre o mar e a terra, infinda com a ventania. Empunha a verga com a qual encanta os olhos de quem pretenda, despertando os que dormiram. Com ela em mãos, o magno argicida voa, num átimo chegando a Troia ao Helesponto, onde se põe a andar igual a um jovem príncipe, em quem desponta o buço e a mocidade é grata. Tão logo passam pela grande tumba de Ilo e param para os animais beberem água, a treva ensombrecia a terra. O arauto, assim que se apercebe de Hermes perto, não demora a dirigir a fala ao basileu troiano. Rei Príamo, atenção! É bom ficar atento, pois vejo alguém que pode nos causar um mal. Fujamos a cavalo ou senão toquemos os joelhos dele suplicando piedade. No velho a mente afrouxa, sucumbida ao medo. No corpo enrijecido os pelos eriçaram. Parou atônito, o propiciador se achega e toma a mão vetusta a fim de interrogá-lo. Onde conduzes, pai, cavalos, mulos, noite ambrósia adentro, enquanto os outros homens dormem? Não tens receio dos aqueus que inspiram fúria? Além de hostis, teus inimigos já não distam. Se algum te visse pela escuridão da noite, veloz com tal tesouro, o que se passaria? Não és nenhum rapaz e ancião é quem te segue. Como resistirás a alguém que te provoque? Não sou alguém assim e um malfeitor eu posso manter longe de ti. Pareces com meu pai. Igual a um deus, o velho Príamo lhe diz: tua fala corresponde aos fatos, filho. Um deus a mim estende as mãos ao permitir que eu me depare com um viajor assim propício como és, belíssimo no porte e na expressão. Tua mente flui como ar. São bem-aventurados teus pais. E o núncio argicida então lhe fala: à moira corresponde que proferes, Sênex. Mas gostaria que dissesses com clareza se a estrangeiros levas o tesouro esplêndido, a fim de preservá-los, ou se abandonais todos a sacra Ilion, aterrorizados, pois quem morreu era o melhor entre os demais, teu filho. Não cedia a dano algum na guerra. E símile de um deus, o ancião lhe respondeu: quem és, caríssimo? Quem são teus genitores? Narraste a perfeição a sina de meu filho. E o condutor algoz de Argos respondeu-lhe: me testas, velho, perguntando sobre Heitor. Com estes olhos vi teu filho muitas vezes na guerra que gloria, quando massacrava aqueus as naves repelidos com o bronze afiado. Pasmos nós ficávamos estáticos. Aquiles não nos permitia combater, furioso com o Atrida. Sou seu servo, a mesma nave nos trouxe. Mirmidão, Pólictor é meu pai, idoso e rico como és. 6 filhos além de mim procriou. Com eles extraí a sorte e coube a mim viajar até aqui. Agora dos navios chego à planície. Os dânaos atacarão a polis ao amanhecer. Mal se contém e os basileus aqueus já não conseguem controlá-los. Querem guerrear. Ancião divino, Príamo retoma a fala. Se escudeiro de Aquiles és de fato, diz o quanto antes, quero ouvir toda a verdade. Meu filho ainda está à beira dos navios, ou o Aquileu estraçalhou, servido aos cães? E o núncio argicida disse-lhe em resposta: não foi entregue ainda, velho, a cães e pássaros, mas jaz à margem do navio de Aquiles, dentro da tenda, como antes. 12 dias já passaram e seu corpo não apodreceu. Nem o comeram vermes, como ocorre quando alguém tomba na guerra. Ao redor da tumba arrasta-o cruelmente, quando vem a aurora, mas não o desfigura. Estando lá, verias que o seu frescor perdura sem cruor e sem qualquer sujeira. As chagas que ele tinha se fecharam, muitas provocadas pelo bronze. Assim os imortais se ocupam de teu filho. Se já não vive, é benquisto pelos deuses. Assim falando, o velho se alegrou e disse-lhe: convém presentear os imortais com dádivas. Porque jamais meu filho em toda a sua vida em casa descuidou de quem habita o Olimpo. Por isso dele lembram, sucumbido a Thanatos. Me alegraria se aceitasses esta bela taça e me protegesses.
Guia-me com deuses, até que eu chegue à tenda do Pelida Aquiles. O mensageiro Argicida então profere: me testas, vendo que sou moço, mas é inútil, pois não recebo dons sem que o Aquileu permita. Eu temo o herói e meu respeito não permite que o engane. É como evito que algo me desgrace. Serei teu guia mesmo até a ilustre Argos, nisso me aplico, seja a pé, seja em navio. Ninguém, desmerecendo a escolta, te incomoda. Falou. No carro sobe o benfeitor e aferra o látego e a brida. Inspira grão vigor nos mulos e corcéis. E quando atingiram o muro e o fosso dos navios, os guardiões haviam se afastado há pouco para a ceia. O núncio argicida infunde sono em todos, sem exceção. A fim de abrir as portas, move os ferrolhos, introduzindo o velho e o carro. E quando a tenda do Pelida chegam alta, que ao rei dos Mirmidões haviam erigido, talhando troncos dos abetos, cobertura de caniço fibroso do paú, em torno um pátio enorme construído com serrada paliçada, o portão lacrado tão somente com a tranca de abeto. Para colocá-la e removê-la eram necessários 3 aqueus. Sozinho, Aquiles a movimentava. Hermes benigno a franqueou para o ancião, que fez entrar com os presentes rutilantes. Ao descer dos corcéis, lhe dirigiu a fala. Estás, ancião, diante de um nume imortal, Hermes. Meu pai mandou vir te escoltar, agora retornarei. Não vou aparecer diante de Aquiles, pois seria digno de censura um deus ser tão abertamente favorável a um mortal. Abraça os joelhos do Pelida e pelo pai e pela mãe de belas tranças, e pelo filho roga, a fim de comovê-lo. E tendo dito, Hermes volta para o Olimpo imenso. O velho salta da caleche e deixa Ideu ali cuidando dos corcéis e mulos. Entrou direto pela casa onde Aquiles morava, caro a Zeus. No interior o encontra Alures os amigos, excetuando 2. O herói Automedonte e Alcimo, prole de Ares, solícitos ao lado. Terminara a ceia, não mais bebia. A mesa ainda estava posta. Sem ser notado, Magno Príamo adentra, abraça os joelhos do Aquileu, beija suas mãos cruéis, brutais, algozes de seus muitos filhos. Como quando a insensatez retém um homem que mata alguém em seu país, e já no exílio, ao adentrar um passo, o rico o vê atônito, assim o herói chocou-se quando viu o velho. Como os demais se chocam, todos se entreolhando. E Príamo suplica proferindo a fala. Pensa em teu pai Aquiles, ícone divino, coetâneo meu no umbral da tétrica velhice. Quem sabe sofra cruel pressão de seus vizinhos e não tenha ninguém a recorrer que o salve. Contudo, ele se alegra no íntimo ao saber que vives, esperando todo dia ver o filho retornar de Ilion. Infeliz de tudo eu sou, que tive filhos tão ilustres na imensa Troia, dentre os quais não vive um. Eram 50 quando os Dânaos chegaram. O mesmo ventre havia gerado 19. De mães diversas, os demais em minha casa. Ares tirou da maioria o afã dos joelhos. E houve um que defendia a cidadela e as gentes, que eliminaste ontem, quando protegia-nos, Heitor. Eu venho às naus argivas com o intuito de resgatá-lo. Aceita a esplêndida mercê. Sê pio, Aquiles, respeitoso aos numes, lembra de teu pai. Sou merecedor de mais piedade, pois suportei no mundo que ninguém suporta. Beijar a mão do matador do próprio filho. No herói desperta o anseio de chorar o pai. Tomando suas mãos, acomodou o ancião. A dupla rememora um lamenta Heitor massacrador, prostrando-se aos pés de Aquiles, que ora pranteia o pai, ora pranteia Patroclo. E seus gemidos ecoavam pela casa. Prazer do pranto saciado, coração e corpo já vazios de qualquer anseio, o herói sentou-se no trono alçando a mão do velho, condoído da barba cinza e cãs cinzentas. Enfim lhe dirigiu a lígeras palavras. Muita tristeza pesa em teu coração. Quanta ousadia vir sozinho às naus argivas, e olhar nos olhos quem matou inumeráveis filhos. Um coração de ferro tens em ti.
Repousa nesta sédia, embora angustiado. Deixemos que adormeça a dor no coração, pois não servem de nada as lágrimas que gelam. Os deuses tecem vida amarga para os homens, tristes, enquanto eles vivem sem angústia. 2 jarros há no umbral de Zeus de dons que dá, um deles com revés, há dádivas no outro. A quem oferte Zeus quando os mistura, ora recebe um bem, ora conhece adversidades. A quem dá só tristeza, torna miserável. O impele a fome vil por toda a terra diva, por onde os deuses e as pessoas o desprezam. Assim os deuses doaram a Peleu tesouros desde que veio ao mundo, esplêndido entre todos na abastança e riqueza, rei dos mirmidões, mortal que recebeu no leito uma imortal. Mas Deus também lhe deu um mal, pois careceu em casa de uma prole herdeira do poder. Teve um só filho, em breve morto. Na velhice não o acompanho, pois, distante do país, me sento em Troia, algoz que a ti e aos teus aflige. Ouvimos, velho, que também foste feliz. Entre o domínio de Macar, norte de Lesbos, e a Frígia ao sul e o infinito Helesponto, foste o mais rico, velho, com teus filhos, dizem. Mas desde que os celestes te enviaram pena, batalhas e massacres rondam tua cidade. Suporta. Evita prantear no coração. Nada terás desesperando por teu filho, não o trarás de volta, só te prejudicas. E ícone divino, Príamo lhe diz: não peças que me sente, herói divino, enquanto Heitor jaza na tenda sem exéquias. Deixa que o veja o quanto antes que o remova. Aceita o resgate magnífico que trago. Goza deles, retorna a teu país, pois permitiste que eu continuasse vivo e visse a luz do sol. De esguelha, Aquiles, pés velozes, respondeu: não queiras me irritar, senhor, pois decidi eu mesmo libertar Heitor, desde que a ninfa Tétis me transmitiu a decisão de Zeus. A ti também, eu sei bastante bem, um deus guiou até as naves rápidas dos Dânaos. Mortal não ousaria vir, fosse ele jovem, a este campo. Guardas o veriam, nem a tranca do portão retiraria fácil. Para ti, para de atormentar meu coração que sofre. Caso contrário, não permitirei que fiques na tenda, embora súplice e o comande Zeus. Falou. O velho temeroso obedeceu. Como um leão, Aquiles ultrapassa a porta, seguido pelo herói Automedonte e Alcimbo, dupla de servos fiéis, os quais, depois de Patroclo morrer, Aquiles estimava mais que os outros. Desatrelam os mulos e os cavalos, fazem entrar o arauto, porta-voz do velho, assédia-lhe oferecendo. Descarregam o riquíssimo resgate por Heitor na rápida carruagem. Deixam 2 mantos e uma túnica bordada para restituir coberto o corpo. Ordena que as servas lavem e unjam o cadáver longe dali, para evitar que Príamo o visse e se abatesse mais no coração já triste. Com a visão, desencadeando no Aquileu a fúria e a reação fatal, contrária a Zeus. Depois que as servas lavam-no e com óleo untam-no, envolvem-no com um belo manto e com a túnica, e o próprio Aquiles acomoda-o no féretro. Os companheiros transportaram-no ao carro, então invoca Patroclo, voz embargada. Não te aborreças, caro, caso tomes ciência, na moradia do Hades, de que restituo Heitor divino ao Pai. Vultuoso é o resgate e de que uma parte cabe a ti, como é devido. Falando assim, retorna à tenda onde sentou-se no trono bem lavrado, de que levantara-se contra a parede oposta. Disse então a Príamo: tens de volta teu filho, como pretendias, no leito jaz. Tão logo surge a aurora, o vês e o levas. Ocupemo-nos da refeição. Tampouco Níobe, belas tranças, se esqueceu da ceia quando os filhos 12 em casa morrem. 6 moças e 6 moços no vigor da idade. Agastado com ela, Apolo, arco argênteo, mata os moços. As moças, Ártemis arqueira, porque ela ousou se comparar à linda Leto,
Tinha 2 filhos só, dizia, e ela muitos. Mas os 2 únicos assassinaram todos. No sangue imersos 9 dias, não havia alguém que os sepultasse. Zeus petrificara as gentes. A seguir, celestes o enterram. Quando se cansa de chorar, lembrou da ceia. Entre os rochedos nas montanhas solitárias, no Cípilo, onde os leitos das divinas ninfas que dançam junto do Aqueloo estão, afirmam, embora pedra, chora o mal que vem dos deuses. Pensemos, pois, ancião divino, em cear. Depois de novo torna a lamentar teu filho, e o leva a Ílion, sucumbido às plurilágrimas. Num salto, logo degolou a ovelha branca, que os sócios despelaram, e hábeis prepararam. As postas que esquartejam levam aos espetos, assando atentamente. Então tiram do fogo Automedonte, pega o pão e o põe na távola sobre a canastra. O Aquileu divide a carne. As mãos todos avançam nas viandas prontas. Saciada a gana de comer e de beber, Príamo Dardânida admira Aquiles. Porte e traços semelhantes aos de um imortal. E Aquiles admirava o Dardânida Príamo, fixando o rosto altivo, ouvindo-lhe as palavras. Fim do prazer de se entreadmirar, o ancião foi quem falou primeiro, ícone divino. Permita que eu repouse logo, prole diva. Entregues ambos ao prazer do sono doce. As pálpebras sobre meus olhos não fecharam desde que a Heitor mataste com teus golpes. Choro sem pausa desde então, inquieto em aflições no pátio, só, me rebolcando pelo esterco. Só agora alimentei-me e fiz deitar a gorja o vinho cor de fogo, antes não comera. Falou. Aquiles manda os sócios e as escravas disporem sob o pórtico os leitos, belas cobertas púrpuras, por cima dos tapetes, além de mantas fofas para dar conforto. Deixaram o recinto com Archote à mão, 2 leitos, preparando conforme o ordenado. E Aquiles, pés velozes, disse-lhe sarcástico: Dormes lá fora, caro ancião, que não te vejo um conselheiro aqueu aqui. Frequentam sempre a tenda em busca de conselho. Esse costume cultivam. Se te vissem pelo breu fugaz da noite, iriam correndo revelar ao rei Atreu, dificultando a remoção de Heitor. Mas se preciso ao responder-me o que ora indago, a fim de que eu retenha aqui comigo o exército. Celebrareis por quantos dias as exéquias? E símile de um nume, Príamo respondeu-lhe: Se permitires que eu conclua o funeral de Heitor, me deixarias muito satisfeito. Sitiados na cidade, transportar a lenha dos montes não é nada fácil. Todos temem. Lamentaremos no solar por 9 dias para enterrá-lo e ao povo oferecer a ceia. No 11º dia a tumba alçamos e no seguinte, se é fatal, combateremos. E aqueles pés velozes disse-lhe em resposta: Como desejas, primo, serão as coisas. Suspendo a guerra pelo tempo que me pedes. Falando assim, segura o velho pelo pulso direito, para que ele não sentisse medo. O arauto e Príamo dormiam no vestíbulo da tenda, a mente imersa em graves pensamentos. Aquiles repousava numa extremidade ao lado de Briseida, rosto atraente. Deuses dormiam e os guerreiros cavaleiros, cedendo ao sono doce a noite toda, exceto Hermes propiciador, que não pregava os olhos, como conseguiria retirar o rei, furtando-se aos sagrados guardiões das naus? Em pé sobre a cabeça do ancião, falou: Dorme, senhor, sem preocupar-te do revés entre inimigos? Só porque te poupa Aquiles, se teu filho livraste, deste muito em troca. Por tua vida o triplo teriam de dar teus filhos. Sobrevivos, se te descobrisse Agamenon Atrida, com os outros dana-os. Falou e o velho temeroso acorda o arauto. Hermes jungiu corcéis e mulos para a dupla e os guia pela tropa sem que alguém os note. Nas cercanias do val do flumen cristalino do chanto vorticoso,
Prole do Cronida, Hermes retorna para os píncaros do Olimpo. À terra se alastrava a aurora, manto crósseo. Entre lamento e grito, a dupla conduzia à cidade os corcéis. O morto ia nos mulos. Homem nenhum os vê, tampouco moça bela. Primeiro que Cassandra, ícone de Cipres, Áurea, que a Pérgamo subira. Avista o pai em pé no carro com o arauto, voz ecoante. Jazendo sobre os mulos o descortinou. Pranteando e rompe por toda a cidade. O Lula. Olhai, teucros, vislumbrai, Heitor. Se um dia em seu retorno da refrega vivo vos alegrastes. Grande era a alegria na urbe. Ninguém permaneceu no interior da polis. A angústia incontornável se dirige a todos. Dão com o rei na porta transportando o morto. A esposa e a mãe Augusta se antecipam sobre o carro firme, a cabeleira desgrenhando. Afagam a cabeça, a turba chora em volta. Durante o dia todo até o sol se pôr, teriam chorado por Heitor diante da porta. Não gritar o ancião do coche às pessoas. Abri caminho aos mulos, podereis mais tarde chorá-lo, quando transportar até o solar. As suas palavras dão espaço para o carro, e já no passo rútilo depõe o corpo no leito cinzelado. Aedos cantam trenos ao lado, eram canções de pranto que entoavam, choravam as mulheres ao redor. Andrômaca, de braços brancos, deu início ao lamento, sustendo a testa do homicida Heitor nas mãos. Esposo, a vida perdes, viúva deixas-me no passo. É ainda tão pequeno menino a quem os pais de Moiramara deram vida. Creio não chegue à mocidade. Antes cai a polis, pois não vives mais que a protegias. Guardião das teucras nobres, defensor de infantes. Em breve embarcarão em naus recurvas e eu com elas. Filho, irás comigo a algum lugar em que hás de suportar labor indigno, servo de alguém cruel. Se um dos aqueus não te jogar da torre pelos braços, a fim de vida horrível. Furioso porque Heitor matou um dos irmãos. Quem sabe o pai, quem sabe o filho, pois muitíssimos danos teu pai prostrou. Bocas mordendo a terra. Heitor não era um mel no horror da guerra. O povo chora pela cidade por esse motivo. Impões aos pais o luto e o lúgubre lamento. Heitor, mas coube a mim o pior do sofrimento. Em tua agonia não pude amparar-te ao leito, quando ouviria de ti algo marcante, sempre por mim lembrado, noite e dia, em meio ao pranto. Falava assim chorando, e as demais carpiam. Entre elas Écuba inicia a Nênia. Heitor, de longe foste o filho de quem mais gostava. Durante a tua vida os deuses te admiraram. Também agora, quando Thanatos te leva, além do oceano estéril, o Aquileu de pés velozes negociou meus filhos como escravos. Na inacessível Lêminos, Imbro, Samos, a ânima de ti foi extirpada com o bronze afiado, arrastado ao redor do túmulo de Patroclo, o amigo que mataras. Nem assim tornou a vida. Jazes no recinto com frescor de orvalho, igual a alguém que Apolo arco argênteo acaba de ferir com flecha indolor. Falando aos prantos, suscitou lamúria infinda. Então Helena principiou o seu lamento. Nenhum cunhado, Heitor, me foi tão caro, a mim, esposa de Alexandre, ícone divino, que conduziu-me a Ilion, antes eu morrera. Já se passaram 20 anos desde que eu abandonei o meu país e aqui cheguei. Jamais ouvi de ti nada deselegante. Se alguém me criticava no solar, cunhadas, cunhados, belas moças de véus, minha sogra inclusive, meu sogro sempre foi gentil. Sabias acalmá-los com tua fala afável, palavras doces de homem com dulçor na alma. Por isso choro e a mim também amar a moira. Na imensa Troia, amigo, não há mais ninguém agradável comigo. Todos me detestam. Falando assim, a multidão amplia o pranto. E o velho Príamo se dirigiu ao povo. Ide buscar troianos lenha, sem temor de uma emboscada argiva, pois o próprio Aquiles, ao me enviar das naus escuras,
Prometeu-me que antes da 12ª aurora não atacaria. Bois e mulos atrelam aos carros, se encontrando diante da cidade. Por 9 dias transportaram muita lenha, e no seguinte, quando a aurora fulge a luz, portam Heitor audaz aos prantos para fora. Depõe o corpo sobre a pira e o fogo acendem. Mas quando a de rosa aurora brilha, as gentes se ajuntam ao redor da pira do homem ínclito. E quando convocados todos se reúnem, espargem vinho, rosto cintilante à pira, por onde o fogo retivesse sua fúria. Então os ossos brancos, os irmãos e amigos recolhem, derramando copiosas lágrimas. Depõem-nos dentro da áurea urna com cuidado, envoltos em tecido púrpura macio, para levá-los a uma fossa funda, sobre a qual colocam muitas pedras grandes. Alçam a tumba logo, os sentinelas multiplicam-se. Não há atacasse de surpresa ou aqueu grevado. Concluída a tumba, tornam para, reunidos, comemorarem com banquete suntuoso no lar do basileu de estirpe diva Príamo. E os funerais de Heitor Ginete assim honraram. Oi, gente, eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje, então, o último canto da Ilíada, canto 24, o resgate do corpo de Heitor por Príamo. É um canto muito bonito, né? Então nós temos aqui Homero arrematando o episódio da fúria de Aquiles com o sepultamento de Heitor, que já prenuncia, então, a queda de Troia, né? Enquanto todos repousam, nós temos Aquiles aqui choroso ainda pela morte de Patroclo, não conseguia dormir. E o que ele fazia? Ele amarrava, né, o corpo de Heitor aí no carro e dava voltas em torno da tenda, só que Apolo protegia o corpo de Heitor de decomposição, né? Já faziam vários dias que o corpo de Heitor estava ali. E no Olimpo os deuses estão preocupados, né? Então aqui nós temos uma reminiscência de Hera, Poseidon e Atena, recordando a história do pomo de ouro. Elas estavam bravas pela insensatez de Paris, que havia escolhido aí Afrodite como a mulher, a deusa mais bela, né? E aí Afrodite deu a ele luxúria amarga, né? Ela lhe daria, se ele a escolhesse, desse a maçã de ouro do Jardim das Hespérides, a Afrodite daria a mulher mais bela do mundo antigo. Então, elas recordam disso, elas têm raiva de Paris por causa disso, né? Então, elas não querem que o corpo de Heitor seja resgatado. Aí, nós temos vários episódios dos deuses, né? Zeus mandando Íris falar com Tétis para dizer a Aquiles que ele tem que entregar o corpo de Heitor a Príamo. Depois nós temos Príamo se preparando, né, para buscar o corpo de Heitor. E Zeus envia Hermes, o Argicida, que havia matado o monstro Argos, por isso chamado de Argicida, e ele vai proteger Príamo. Então Zeus manda que ele fique esperando lá na fonte, perto da tumba de Ilo, e ele e Príamo têm uma longa conversa. Ele aparece como um príncipe que vai guiar Príamo até a tenda de Aquiles. Então ele consegue fazer com que todos durmam, e Príamo chegue à tenda de Aquiles. Ele abre a porta da tenda, que ninguém conseguia fazer, só Aquiles. E aqui o Príamo consegue chegar à tenda de Aquiles, né? Então, nós temos aqui as moiras, né, tecendo o destino humano, na fala de Écuba, quando ela fica apavorada, que Príamo lhe fala que vai buscar Aquiles, né? Foi, Heitor, choremos longe, aqui em nossa sala, ela diz. Foi o que lhe entreteceu a dura moira ao nascer, quando gerei, que saciasse os cães longe dos pais ao lado de um prepotente. Então,
A Écuba aparece aqui nesse canto, também Cassandra. Então a família de Heitor aparece bastante aqui, né, de Príamo. E a Écuba fala, não vá, mas o Príamo vai, como eu falei, é ajudado por Hermes. E quando ele está arrumando ali os presentes para levar, os troianos estão lá abismados, né, olhando, e o Príamo lava a cara deles, né, somem daqui, velhacos torpes. E depois ele acaba com a dignidade dos filhos, né, e sobraram só dançarinos, molengas. Quem dera que vocês todos tivessem sido mortos. Eu gostava mesmo era de Heitor. Então, dos 50 filhos de Príamo, sobraram 9. Então, nós temos aqui Homero resgatando essas cenas domésticas da família de Príamo. E daí Écuba diz, né? Antes de você ir, você deve fazer uma libação a Zeus, e Zeus, se quiser, né, se for da vontade que você retorne, vai enviar um signo, uma águia à sua direita. E é isso que acontece. Então vamos lá, né? Eu estou indo e voltando na história. Eles conseguem chegar à tenda de Aquiles e nós temos Príamo e Aquiles tendo uma conversa bem comovente, né? O Príamo falando, lembre de seu pai, ele sabe que você está vivo, e eu que não posso ter o meu filho, né? Conceda-me a graça de ter o meu filho e sepultá-lo, mesmo morto, né? E aí eles choram, Aquiles concede tudo isso, prepara uma ceia para o velho, e numa das conversas o Aquiles tem uma fala bem interessante, né? Que a angústia humana, ele fala, dilacera o coração dos homens. Olha, os deuses tecem vida amarga para os homens, tristes, enquanto eles vivem sem angústia. Aquiles vai falar de 2 jarros preparados pelos deuses. Fiz até um desenho aqui, né? E os deuses dão aos homens esses jarros. Num dos jarros tem revés, sofrimentos, dores. E no outro jarro tem dádivas presentes. Então, no umbral de Zeus, há 2 jarros de dons que dá aos homens. Em um há revés, no outro dádivas. A quem oferte Zeus quando os mistura, ora recebe um bem, ora conhece adversidades. Então ele fala, né, a quem dá só tristeza, torna-se miserável. O impele a fome vil por toda a terra diva, por onde os deuses e as pessoas o desprezam. Ele fala de Peleu. A Peleu, meu pai, ele deu muita abastança e riqueza, tesouros, desde que ele veio ao mundo. Mas lhe deu um revés, só um filho mortal, e esse filho sou eu que morrerá na guerra. Deus deu-lhe também um mal, pois careceu em casa de uma prole herdeira do poder. Teve um só filho em breve morto. Na velhice não o acompanho, pois distante do país me sento em Troia, algoz que a ti e aos teus aflige. Então ele fala, meu pai teve bens, mas teve também revés. E assim é com você, Príamo. Você teve muitas riquezas. Daí ele vai enumerando. Mas os deuses também te enviaram pena, batalhas e massacres, desde que rondaram tua cidade. Suporta, evita prantear no coração. Nada terás desesperando por teu filho. Não trarás de volta, só te prejudicas. É interessante, né? Uma ideia grega que nós homens temos reveses, tormentos, dores, tragédias, temos também alegrias, né? E assim os deuses fazem conosco. E não adianta só ficar lamentando as dores, as tragédias, né? É preciso ser forte, ter coragem. Muito bonito isso, né? E aí nós temos depois o Aquiles aceitando a proposta aí de que eles tenham um tempo, né, para prantear Heitor, de 9 dias. E aí ele diz, olha, disse então a Príamo, tens de volta o teu filho como pretendias. No leito jaz. Então ele manda lavar o corpo de Heitor, né, vestir com uma túnica bonita. Então logo surge a aurora, o vês e o levas, ocupemo-nos da refeição. E aí ele vai falar, o Aquiles, da história de Níobe, que ela tinha 12 filhos. E ela invejou não, né? Ela mostrou a soberba em geração à deusa Leto,
que tinha Apolo e Ártemis. Eu tenho muito mais filhos do que você. E daí Aleto manda Apolo e Ártemis matar todos os filhos dela. Então ele fala, ela vangloriou-se de Leto, mas teve os filhos mortos. E depois ela ceou, ela teve que teve que recomeçar a vida, né? Então vamos também nós cearmos. E aí nós temos o dever sagrado da hospitalidade, né? Mesmo sendo inimigo, Aquiles honra Príamo ali na sua tenda, né? Então essa parte é bem emocionante. E daí eles vão embora com o corpo para Troia, né? O deus Hermes acorda Príamo que dormia, fala: ó, vamos embora, porque se Agamenon te ver aqui, vai ser muito mais difícil você levar o corpo de Patroclo, o corpo de Heitor. E aí eles vão embora e chegam a Troia. E é interessante que Cassandra aparece aqui, a filha profetiza, né? A filha de Príamo e Écuba, que era deusa, né? Que era sacerdotisa de Apolo. Ela não era acreditada em suas visões, né? Porque acho que ela recusou a investida de Apolo. Então ela é a primeira a falar, gritando aí pelas ruas, chorando, né? Pelas ruas da cidade. Olha o que ela diz: olhai, teucros e teucras, vislumbrai, Heitor. Se um dia em seu retorno da refrega vivo vos alegrastes, grande era a alegria na urbe. Depois os aedos, poetas cantam também trenos ao lado do corpo de Heitor, canções de pranto, as mulheres choravam, Andrômaca também chora, né? E ela fala do destino que ela e as outras mulheres, as troianas, né? Acho que é de Ésquilo, tem até uma peça, né? Elas serão levadas como escravas. Ela fala do filho Astyanax, como que ela prevê, né, que ele será jogado dos muros, lá dos muros de Troia, pelos gregos, né? Se um dos aqueus não te jogar da torre pelos braços. Fim de vida horrível, furioso porque Heitor matou um dos irmãos. Então o filho de Heitor será jogado aí dos muros. Depois, Écuba também lamenta, né? Então ela chora e fala: meus outros filhos, eu gosto mais de Heitor dentre os meus filhos, né? Durante toda a vida os deuses te admiraram. Também agora quando Thanatos te leva. Além do oceano estéril, o Aquileu de pés velozes negociou meus filhos como escravos. Na inacessível Lêmenos Imbro Samos foi extirpada a ânima com o bronze afiado, arrastada ao redor do túmulo de Patroclo, o amigo que mataras. Nem assim tornou a vida. Então ela lamenta, né, esse sofrimento aí pela morte do filho. Helena também lamenta. Quem dera eu tivesse morrido, né? Mas essa Helena é uma chata, né? Santa mãe. Então aqui, ó, o Heitor era o único que gostava de mim aqui em Troia. Ele e o sogro nunca me dirigiram as palavras amargas. A sogra, as cunhadas, né, sempre me criticando, todos me detestam. E termina então a última fala de Príamo, né? E de buscar troianos lenha, sem temor de uma emboscada argiva, pois o próprio Aquiles, ao me enviar das naus escuras, prometeu-me que antes da 12ª aurora não atacaria. Então eles buscam por 9 dias lenha no Ida para preparar, né, a pira e depositar o corpo de Heitor, e eles jogam vinho, né, na pira, e depois que Heitor é incinerado, eles recolhem os brancos ossos. Os irmãos e amigos recolhem, derramando copiosas lágrimas. Depõe-nos dentro da áurea urna com cuidado, envoltos em tecido púrpura macio, para levá-los a uma fossa funda sobre a qual colocam muitas pedras grandes. Alçam a tumba logo, os sentinelas multiplicam-se. Não a atacasse de surpresa o aqueu grevado. Então eles enterram os ossos de Heitor, né, e já correm para as sentinelas dos muros da cidade, para continuar aí olhando se os gregos estão invadindo Troia, né? Sepulta Heitor já é o sepultamento de Troia. É interessante como que Homero conduz bem a narrativa, né?
Concluída a tumba, tornam para, reunidos, comemorarem com banquete suntuoso no lar do basileu de estirpe diva Príamo. E os funerais de Heitor Ginete assim honraram. Então eles terminam, depois da ceia, né? Eles honram os funerais de Heitor. Então, Homero ele pega um momento da Guerra de Troia, penúltimo ano da guerra que durou 10 anos. Então, ele fala da fúria de Aquiles, né? E nesse período que nós acompanhamos, 24 cantos, hoje foi o último, né? Ele fala, então, remete a acontecimentos anteriores à guerra e remete também a acontecimentos posteriores. É muito interessante a maneira, né, como Homero consegue fazer isso, colocando-nos dentro desse contexto da Guerra de Troia. Eu achei esse final impressionante. A gente fica imaginando, né, os acontecimentos vão continuar. Lembrando que eu já mostrei aqui, né, um livro que é uma tese de um aluno de Portugal, falando dos textos também da época da Ilíada, que continuam a Guerra de Troia, né? Além da Odisseia, que Ulisses vai narrar para um rei, esqueci o nome do rei, numa das paradas dele, né? O que aconteceu quando ele desce ao Hades e visita os heróis de Troia, né? Então ele vai falar do cavalo, que ele, astucioso, havia dado a ideia de ser construído. Então, assim, os acontecimentos aqui na Ilíada continuam. Então mas nós já pressentimos com o sepultamento aqui de Heitor, o grande protetor aí de Troia, que os troianos vão perder, né? Que Troia será devastada. Mas é isso, gente. Lemos aqui, conseguimos, né? Graças a Deus, fazer a leitura de todos os cantos e comentar da Ilíada de Homero, uma obra fundamental, uma obra que é assim, um pilar, né, para a literatura ocidental. Ela é uma coluna da literatura do Ocidente, né? A Ilíada e a Odisseia. Então é isso, um abraço e até mais.